Bom, vamos iniciar nosso evangelho do dia 12 de fevereiro de 2017, o encontro 21. Já temos a parte. Quem vai ler? Abrir duas mesmo. Quem abriu um? Tinha que ser. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Versículo 8. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se reapresenta é essa: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto maticamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela fosse Supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente, seguindo as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se por que Deus dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse, por sua própria experiência, a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passível e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e, por isso, a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar serviço dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia, o aprimoramento do globo com isso sofreria, cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já teve ou terá numa outra existência. Quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para uns, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para outros, a prova da caridade e da abnegação. Podemos parar por aqui ou vocês querem que continue? Não, continua porque não acabou. Tem falta só um texto pequeno. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse, senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas se, em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se desequilibra com justiça. Se equilibra. Vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis santuárias, que se remediará ao mal. As leis podem, momentaneamente, mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso,
Elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Só para complementar, tem um capítulo, né, do Evangelho que fala que fora da caridade não há salvação. Nossa. Né? Não, ele, o Deus, Jesus Então, vive. fora da caridade não há salvação. E eu estava lendo aqui, estava lembrando, né, de uma aula do Livro dos Espíritos que me marcou bastante até, que é justamente a questão das provas, né? Então você vem rico ou vem pobre, não porque você é melhor ou pior, mas porque você tem a prova, você tem que encarar a prova da riqueza e da pobreza, né? E até outro dia a gente estava comentando, né, Zé, esses políticos aí que tipo Ike Batista, não sei se ele serve de exemplo, mas a gente poderia até pensar um pouco se essa pessoa não é um exemplo ou um caso de prova de riqueza. Porque ele foi quase que um rei Midas, assim, né? Porque ele conseguiu fazer fortuna sem produção, sem nada. Então, e outras tantas pessoas, ou tantos exemplos que a gente, Por isso que a caiu, gente tem né? por aí, né? Por isso que caiu. Uma hora cai, né? Então, assim, é o que a gente até estava falando a semana passada, né? Mais ou menos. Não é questão de ter dó, né? Então, o pobre, a gente não tem que ter dó, né? Como a gente falou também, né, Rita, de pessoas que têm certas deficiências, tal. Isso não é para ter pena. Eu acho que é uma questão de compreensão da nossa parte, mas entender essa questão da prova. Eu acho que é isso que está dizendo o Evangelho. Não sei o que vocês sabem. E aqui está muito bem dito que não adianta você dar por dar, porque a pessoa se acomoda e não faz mais nada, né? Então, não trabalha, e não outra produz, questão importante não vai também, para frente, não acontece nada. Então, não é assim. A coisa tem que ir caminhando e evoluindo com o trabalho pessoal de cada um, não é só com riqueza e pobreza, cada um tem sua função. eu acho que tem outra questão também, que se todo mundo fosse rico ou se todo mundo fosse pobre, ninguém entraria no processo de evolução, né? Porque está todo mundo igual. Depois, Todo assim, mundo- as Você conquistas, vai brigar por o quê, as né? conquistas são Todo de mundo todos, gosta né? do amarelo? Pois é. Eu As acho que é conquistas isso. são de todos. Sim, sim. Eu tenho a impressão que essa prova ainda ela é tão necessária quanto menos você vê as pessoas superando essa prova, né? Mas você vê, enquanto você enxergar pessoas que ainda baseiam a sua vida só pelo dinheiro, pela busca de dinheiro, eu acho que essa prova continua sendo necessária e continuar sendo necessário ter ricos e pobres. Não sei se um dia a gente na Terra a gente chega como parece a organização de Aruanda que a gente estudou aqui, que não tem Pobreza nem não riqueza. tem dinheiro. Até essa semana o André circulou no WhatsApp a reportagem de uma cidade que até eu tinha passado para ele, porque eu que achei no meio das coisas aquela que você falou que Auroville, que era uma cidade que não tinha Ah, sim. não tinha. não tinha tem dinheiro. dinheiro, mas ela tem ela tem dinheiro, mas eu acho a forma de organização tipo uma forma de organização mista, porque de certa forma você precisa de dinheiro para entrar na cidade, né? Então você meio que compra um lugar e depois a cidade se vive sem dinheiro a partir do momento da primeira compra, assim. Então ela tem Auroville, é na Índia. É na Índia. Você viu isso, Rita? Não. Eu achei interessante pela ideia geral, mas algumas coisas falam assim, é sem dinheiro, não é totalmente sem dinheiro. Sim. Mas então, voltando ao que eu estava falando, eu não sei se nós chegaremos um dia como humanidade nesse nível, né? Eu tenho a impressão que enquanto tiver gente que não entendeu
digamos, que não entendeu o espírito da coisa, que não entendeu a função do dinheiro, que não é acumular riquezas durante a sua existência, não entendeu a função da existência em si, eu acho que essa prova vai continuar. Continuaremos sendo ricos e pobres. Eu acho que quando a humanidade inteira evoluir Depois tem outra coisa, num né? grau, acho que você consegue talvez superar essa Mas essa aí é que prova, tá, né? essa Mas aí, necessidade. como é que você cresce, né? Mas, eu acho que o crescimento vem da necessidade humana. É, Você então. pode. Ah, sim. Não precisa ser exatamente da riqueza. Você pode achar que sem dinheiro passou. Pode ser por conforto. O homem das cavernas pode perceber que se ele colocar uma pele de animal na parede da caverna é mais confortável. E não necessariamente ele precisa de dinheiro para isso. Então acho que a própria necessidade a natureza do homem é de eterno insatisfeito. Né? A partir do momento que ele atinge algum nível, ele acaba procurando mais. Eu acho que nesse procurando mais, nessa busca de um algo mais, de uma nova necessidade, ou de mais conforto, ou ou até de melhorar o próprio lazer, o próprio ócio dele, pode surgir o progresso a partir daí, não necessariamente do dinheiro. É tão negócio, né? O cara tem dinheiro, mas ele é mais egoísta e orgulhoso do que o próprio dinheiro que ele tem. Né? Isso aí é o problema. Então, se você encontra com um sujeito desse e faz qualquer coisa e fala, você sabe com quem você está falando? Então, entra o negócio do bicitreco e do Vice-treco do do subtroço. subtroço, né? Então, eu acho que se a pessoa tem a caridade no coração, ela desenvolve aquilo normalmente. Se ela tiver que ajudar, ela ajuda. E o pobre se mantém, porque eu vejo esses filmes na televisão, Os Homens da Montanha, Os Homens do Alasca, os caras vivem sem dinheiro. Eles vivem na floresta e vivem no gelo e eles tiram tudo que eles precisam da natureza, eles não precisam de dinheiro. Eles têm que pôr um dinheiro para se estabelecer, como você falou. Oroville o que faz? Você tem que pôr dinheirinho lá para se estabelecer, não tem? É o início. Então. Mas depois ele se torna completamente independente. Não depende de mais nada. Precisa comprar o dinheiro para a primeira semente. Depois que crescer, as plantas dão-se as próprias Agora, sementes, então, que dão Mas sementes, o cara que dão precisa entender sementes. isso. Agora, o cara que é orgulhoso e egoísta, ele quer cada vez mais. Ele não se contenta com aquilo que ele tem. Não, ele vai querer que façam para ele. E também é isso. Ele usa os outros para... É como os grandes magnatas aí, né? Que usa o pessoal para trabalhar para ele e escraviza todo mundo. Mas eu estou ainda formulando essa ideia, mas eu acho que essa turma aí, esse pessoal aí que está sob investigação e tudo mais, eu acho que eles são pessoas que vieram para enfrentar a prova da riqueza. Não sei qual é a E opinião. não venceram, não. Não sei pelo qual é a contrário. opinião de vocês. Se Mas enredou eu acho que por um até o caminho. Silvio Santos é um caso desse. Não, a gente não de pode prova de riqueza. saber, Não, né? é uma suposição, eu estou refletor. Pelo que está escrito aqui, mais ou E aí, menos ó? a gente vê e pensa, acho. mas... Não sei. De certa forma, toda pessoa que tem mais recursos passa em algum grau por uma prova de riqueza. E é interessante ver uma coisa, que as pessoas, mesmo ganhando diferentes quantias, elas lidam com dinheiro de formas diferentes. Então, o problema não é o dinheiro. É como se usa o dinheiro. Eu tenho um amigo que sempre fala assim, se você ver, tem gente que eu não entendo como, que ele ganha 30 mil reais e vive apertado. Tem Ganha gente, mais família do que ganha R$1.000 e vive bem, tá todo mundo contente, todo mundo satisfeito. E o que ganha 30 mil, 30 vezes mais, você conversa com ele, tá sempre no sufoco, tá sempre reclamando de dinheiro. É isso mesmo. Acho que quanto mais tem, mais quer, quanto mais Não, tem, eu mais acho que quer gastar. é uma questão do bom senso e do livre-arbítrio mesmo. Aquilo que você prioriza.
daquilo que você prioriza. E a própria forma como organiza a vida. É. Em relação ao dinheiro. Teus objetivos e Sim, tudo mais. É a Quantos forma milagres a como gente você já fez, né? Não tem? É o tal negócio, né? Como tem aí, tem a Mega Sena aí, dá prêmios fabulosos. O cara ganha, depois fica na miséria novamente, não consegue manter. Ele não consegue manter. Tem vários casos desses. O cara ganhou milhões e perdeu tudo, não tem mais nada. Sei lá, gastou com besteira, com frivolidade. Mulher, é. Lá no Mato jogo. Grosso tem uma história assim, que o cara ganhou e ele Mas tem comprou um vários. avião só para ficar andando com mulher, para gastar. Mas Então, acho que vai. durou 3 anos o dinheiro e Vai. Aí Será que não depois acaba, ele- acaba. teve que... É o tal negócio, né? O avô faz a indústria, faz a fortuna, o Pai filho. rico, filho pobre, neto. Não. Pai rico, filho nobre, neto pobre. É. Isso é um ditado mineiro. Pai rico, filho nobre, neto pobre. É isso Em aí. geral, essa é a, É. é a sequência, né? É a consequência. Nossa, nem fala. Bom, Dinheiro é tá complicado. chegando, podemos começar o levantamento. É, eu não Acho que podemos. Deixa eu desligar. Pronto?